Bom dia, sétimo ano. E aí, como estamos hoje? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade na apostila, certo? Vamos iniciar com a unidade 4, tá? Então, página 18, tá? Unidade 4. Essa será a nossa aula 9, tá? A aula 8, que foi a aula de ontem, corresponde à aula da prova, certo? Então, lá na minha marcação de atividades, a aula 8 vai ser a nota da prova de vocês, tá? Não vai ter atividades para a aula 8, né? Na primeira unidade, ou seja, na unidade 3, nós trabalhamos on the outside, certo? Lembram lá a unidade 3? Do lado de fora. Então, a gente trabalhou aparência, né? Então, physical characteristics. Nós trabalhamos com características físicas. Então, a gente viu como que descreve o rosto da pessoa, o cabelo, se é alto, se é magro, se é gordo, certo? Então, a gente viu essas características físicas, tá? Na unidade 4, nós vamos ver do lado de dentro, ou seja, a personalidade das pessoas. Então, a gente vai estar trabalhando com vocabulário relacionado à personalidade. Também com características físicas, tá? Então, a gente também vai estar retomando o vocabulário lá de características físicas, mas também a questão do inside, do lado de dentro, né? Então, a pergunta que vem aqui para vocês refletirem é: o que significa beleza interior para você? Aquela pessoa, ela não é tão bonita fisicamente, mas ela se torna bonita pela beleza interior que ela tem. O que isso significa, ter uma beleza interior? Né? Então, talvez alguns de vocês ainda não pararam para pensar nisso, né? Mas parem e pensem agora um pouquinho o que significa beleza interior para vocês. Então, às vezes a pessoa é muito bela, muito bonita por fora, muito linda, tem olhos azuis, verdes, maravilhosos, cabelo perfeito, mas é uma pessoa feia, né? No sentido assim, do lado de dentro, é uma pessoa feia, uma pessoa que trata mal os outros, que não tem respeito, que não tem educação com as pessoas. Então, ela acaba se tornando uma pessoa feia, né? Então, a gente vai estar analisando um pouquinho também esse lado interior das pessoas. A questão 2 diz assim: você concorda com o ditado popular que diz: quem vê cara não vê coração? E aí, já viram essa expressão alguma vez? Quem vê cara não vê coração, né? Porque às vezes a gente julga uma pessoa pela aparência, né? Vê a pessoa e já acha que ela é chata ou que ela é muito legal porque ela é bonita, porque ela é bem vestida, porque ela é bem arrumada, mas aí você vai conhecer a pessoa e não é nada daquilo, né? Então, quem vê a cara não vê coração, não vê a parte interna da pessoa. A gente precisa conhecer a pessoa para ter algum tipo de julgamento, né? Na verdade, a gente não deveria julgar, mas isso é típico, né, do ser humano. Como a sua personalidade se reflete na sua aparência? E aí, o que vocês diriam com relação a isso? Como sua personalidade se reflete na sua aparência? A sua personalidade, ela torna a sua aparência mais bonita ou não? Então, aí é para vocês estarem refletindo sobre essas 3 questõezinhas aí, certo? Bom, como a gente já aprendeu, né, a descrever as pessoas como elas são por fora, né? Então, agora é hora de nós falarmos como nós somos por dentro. Então, nesse capítulo, nós vamos aprender a falar sobre as personalidades, sobre as diferentes características que tornam cada pessoa única, né? Cada pessoa, ela é única
por suas características, tanto físicas quanto por sua personalidade. E também vamos refletir sobre estereótipos e como quebrá-los, certo? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, tá? Aqui no check it out, tá? Nós vamos iniciar com o be like e o look like. A gente já vai ver qual é a diferença e quando que nós usamos eles, tá? Mas a questão 1 pede para que vocês associem aqui quais características vocês dariam a cada uma dessas profissões. Ó, which characteristics do you associate with these occupations? Match them and discuss with your classmates. Então, nós temos ali 6 occupations, 6 profissões. Doctor, letra A. Architect, B. Tattoo artist, teacher, business person and actor, certo? Que característica relacionada à personalidade você daria para cada uma dessas profissões? Aqui é pessoal, certo? Se você acha, por exemplo, que o arquiteto, para ser um bom arquiteto, ele tem que ser creative, então você vai colocar o architect aqui embaixo dessa carinha, embaixo desse emoji aqui, creative. Aí, funny, né? Engraçado. Qual dessas profissões você acha que a pessoa tem que ser engraçada, que é uma característica mais típica dessa profissão? Talkative, que conversa bastante, né? Seria no sentido de conversador, mas não de conversar à toa, né? Mas uma pessoa falante. Organized. Então, qual dessas profissões vocês acham que precisa ser organized ou que necessariamente é organized? Serious. Sério. Qual dessas profissões aqui é uma característica dela ser sério? E shy, tímido, né? Shy, tímido. Então, aí em casa, vocês vão anotar cada uma da sua, tá? A prof vai fazer aqui, ó, eu vou colocar o que eu acho, tá? Por exemplo, para mim, o architect tem que ser creative, funny tem que ser o actor, talkative tem que ser a teacher, organized, business person, serious, doctor e shy, tattoo artist, tá? Isso é na minha opinião, tá? A opinião de você, cada um vai completar com o seu, tá? Então, a prof colocou aqui a profissão embaixo de cada uma das características, tá? Vocês façam aí no de vocês também. Aqui no exercício 2, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui 5 personalidades, tá? What do these people look like? Então, como que essas pessoas se parecem? Aqui, vocês vão descrever essas pessoas pela imagem, pelo que vocês imaginam dela, tá? Você pode imaginar que ela é uma pessoa séria, que ela é uma pessoa que conversa bastante, ou que ela é alta, ou que ela é baixa, a cor do cabelo. Então, aqui você vai dar características para cada uma dessas pessoas, tá? Não precisa colocar she is, she has, não. É só a característica. Então, por exemplo, ó, try to describe their looks and personalities based on these photos. Então, tente descrever a sua aparência, tá? E personalidade baseado nas fotos. Então, é como se você não conhecesse essas pessoas. Então, nós temos ali o Scott Campbell, o Marcelo Galega, El Que Maravilha, Falcão, Pat Adams, tá?
Então, por exemplo, certo? O Scott Campbell, eu acho que ele é tall, eu acho que ele é alto, aparentemente aqui olhando pela foto. Ah, prof, eu acho que não, eu acho que ele é short. Então, você vai colocar o que você acha de acordo com o que você está vendo. Então, ó, ele pode ser tall ou short, né? Mas ele tem um short dark hair, ele tem um cabelo curto e escuro, né? Ele tá com uma aparência séria, então serious, e ele tem uma cara de ser organized, certo? Então, eu daria essas características para ele. Então, vocês vão colocar bem assim, ó. Então, na minha opinião, tá? Ele é tall, tá? Ele tem short, dark hair, vírgula. Ele é serious e ele é organized, certo? Então, assim, na minha e na opinião, ele tem essas características, tá? Eu acho que ele é alto, ele tem o cabelo curto e escuro, né? Ele tá ali com uma feição serious, né? Sério e organized. Então, eu dei duas características físicas e duas características de personalidade, tá? O Marcelo Galega, o que nós poderíamos dizer do Marcelo Galega? Que é jovem? Sim. Então, vamos lá. Ele é young. Tá, ele é jovem. Como que tá o cabelo dele? Short, só que é blonde hair. Então, short, blonde hair. O que mais? Também ele está com uma aparência séria, né? Não está com cara de muitos amigos, não. Então, serious. E eu acho que ele tem uma aparência de ser um cara creative. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Ah, vocês podem achar que não, tá? Vocês podem achar que ele tem uma cara de talkative, por exemplo, de conversador, tá? Então, aí vocês podem mudar aí as características de acordo com vocês, tá? Aqui a Elke Maravilha, gente. Olha a Elke. E aí? Como que é o cabelo dela? Vocês acham que ela é alta, que ela é baixa? O que vocês acham? Eu acho que ela é uma mulher alta, tá? Então, eu vou pôr lá. Tall. Ela tá com o cabelo longo, né? A gente pode ver ali, long. Blonde hair. Então, ela tá com o cabelo longo e comprido. Vocês acham que ela é uma pessoa divertida, engraçada? Porque ela tá sorrindo, né? Ela tá demonstrando ser alegre, né? Ser uma pessoa engraçada. Então, eu acho que ela é funny e eu acho que ela é talkative. Eu acho que ela é uma pessoa que gosta de conversar bastante também, tá? Minha opinião, tá? Vocês podem mudar aqui. O Falcão, gente. O Falcão, ele... O que vocês acham? Que ele é baixo ou alto? E aí? Eu vou chutar que ele é alto, tá? Tall. Ele tem um short dark hair. Vou colocar o wave, porque esse cabelo dele parece que tá meio ondulado, né? Short wavy hair. Ele tem barba e bigode, né? Então, beard and
mustache. E vocês acham que ele é... Quais características de personalidade nós podemos dar para ele? Vocês acham que ele é sério? Bom, pela roupa que ele está vestindo, não tem cara de ser muito sério não, né? Para mim ele é funny e creative. Para andar com aquelas roupas ali, com aquele girassol, né? Ele tem que ser creative. E aí nós temos o Pat Adams. Tá aqui, nesse cantinho. O Pat Adams, ó, ele já tem uma aparência de ser mais velho, né? O Marcelo Galega, a gente colocou lá e ando. Então aqui o Pat Adams, ele já tem uma aparência old, né? Ele tem o cabelo branco, então white hair. Ele tem bigode. Aqui no caso ele só tem bigode, né? Mustache. E também ele parece ser um cara divertido e criativo, porque olha a roupa dele, né? Ele tá ali com uma roupa colorida, ele tem uma aparência, né? No seu sorriso ali, dando a entender que é um cara divertido, engraçado, né? Ele não é sério. Então, essas são as aqui só para organizar vocês. Esse primeiro aqui, ó, é do Scott Campbell. Esse do lado do Marcelo Galega, El Que Maravilha, Falcão. E aquele lá do cantinho é do Pat Adams, tá bom? Então, aí vocês dão uma pausada no vídeo para vocês anotarem, fazer as anotações de vocês, tá? E aqui ao lado vocês têm uma explicaçãozinha aqui, ó, com relação ao be like e o look like. O que vem a ser o be like, gente? O be like é você usar o verbo be, am, is ou are, com a palavrinha like. Mas like não é gostar, professora? É gostar. Mas nesse caso aqui, ele está dando um outro sentido à estrutura, certo? Então, quando eu falo I am like my mother, eu sou como minha mãe. Então, eu estou dizendo que eu tenho uma aparência e uma personalidade parecida com a minha mãe, certo? I am like my mother. Então, ó, be like, eu estou usando o verbo be com o like, tá? Eu vou apagar aqui e vou colocar no quadro para vocês verem. Então, olha só. Então, o be like, eu vou usar o be like quando eu quiser falar sobre traços de personality and appearance. Tá? Ok, então se eu quero dizer assim, I am like my mother. Então, isso aqui, ó, é o be like, certo? Então, eu estou usando o verbo be com o like, ok? Isso é o be like, é usar o verbo be para eu me referir a um traço de personalidade ou aparência. Eu sou como minha mãe. Então, isso significa que eu tenho personalidades e aparência da minha mãe, certo? Agora, o look like, students, só quer saber sobre a aparência. Appearance. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, what does your brother look like? Como que se parece seu irmão? Você vai me responder simplesmente
vai falar nada sobre personalidade, tá? Vejam como vocês têm no exemplo ali, ó. What does your mom look like? Então, como sua mãe se parece? Como é sua mãe? She is tall and a little plump. She has blue eyes. Então, eu simplesmente dei características físicas, tá? Então, se eu perguntar, what does your brother look like? Ó, vejam que com o look like eu não uso o verbo be, tá? Com o look like ele é um verbo que é o verbo parecer, se parecer com alguém, tá? Então aí eu vou precisar usar o auxiliar do does, tá? Do presente. Por isso, what does your brother look like? Com que seu irmão se parece? Como é seu irmão? Qual é a aparência dele? Então, eu vou responder. He is tall and thin. He has short dark hair and brown eyes. Então, vejam que eu dei somente características físicas, tá? Então, quando a pergunta é feita com o look like, eu só vou falar sobre características físicas, tá? Quando eu pergunto com be like, tá? Eu posso responder tanto com aparência física quanto com personalidade. Vejam o segundo exemplo. What is your mom like? Então a pergunta aqui é sobre a mãe de novo. She is funny and talkative. She's really tall. Então eu dou características de personalidade, ó, ela é divertida e falante e ela é realmente alta também. Então eu dou ambas as características. E a pergunta, né, é feita com o verbo be. Então, what is your brother like? Então vejam que a pergunta é feita diferente daquela, tá? What is your brother like? Estou usando is porque é your brother e aí eu uso like aqui. Então nessa pergunta eu posso usar as duas características. He is tall and funny. Então, ele é alto e divertido. Pronto. Eu dei característica física, característica de personalidade. Certo? Então, para nós encerrarmos aqui a aula de hoje, vamos fazer mais a atividade 3, que é para vocês olharem nas imagens do exercício 2, ou seja, aquelas personalidades que nós temos ali, e tentar adivinhar qual é a ocupação de cada um, qual é a profissão que eles têm ou que eles tinham, tá? No caso, a El Que Maravilha já é falecida, né? Então, qual profissão ela tinha antes da profissão, da última profissão dela, né? Por exemplo, antes dela morrer, ela tinha uma profissão, certo? Mas antes dela chegar naquela profissão, ela tinha sido outra coisa, tá? Então, olha lá. Look back at the pictures in activity 2 and guess what their occupations are or were. Remember, don't judge a book by its cover. Né? Lembre-se, não julgue o livro pela sua capa. Então, não julgue a pessoa pela sua aparência. Às vezes você olha para a pessoa e acha, essa pessoa aí deve ser mecânico, porque tá com a roupa estranha, assim, assado. Você vai ver, ele é médico, né? Então, às vezes não tem nada a ver a aparência com a profissão. Então, vamos lá, o Scott Campbell, o que vocês acham que ele é? Marquem aí. A doctor, architect, tattoo artist, teacher ou business person? Assinalem, depois eu dou a resposta certa.
Marcelo Galega, o que vocês acham que ele é? Vocês acham que ele é médico? Que ele é arquiteto? Que ele é um tatuador? Que ele é um professor? Ou que ele é uma pessoa de negócios, um empresário? É o que maravilha! Falcão e Patty Adams. E aí, marcaram? Então, agora nós vamos ver o que realmente eles são. Vamos ver se vocês acertaram, hein? O Scott Campbell é um tattoo artist. Quem diria, né? Garanto que ninguém marcou tattoo artist para o Scott Campbell. Então, o Marcelo Galega, que talvez vocês tenham achado que ele era um tatuador, o Marcelo Galega é um business person, é um homem de negócios. Olha só, nada a ver a roupa e a aparência dele, né? É o que maravilha, ela she was a teacher. Antes de ela falecer, ela era uma artista, ela trabalhava em televisão, certo? Mas ela era teacher, a profissão dela real era ser professora. Falcão, a letra D, ele era um architect, tá? Ele é cantor, mas a sua profissão de origem era ser arquiteto. E o Patty Adams, esse último senhor aí, é doctor, certo? Então, para vocês verem que as aparências enganam, né? Então, ficou letra E, D, A, C e B, ok? Então, hoje, queridos, nós vamos ficar por aqui. Talvez vocês ainda tenham a provinha para terminar, né? Vocês têm até amanhã para me entregar, mas a gente já precisava estar iniciando com a unidade 4, né? Porque o tempo não para, tá? Então, um beijo para vocês. Espero vocês amanhã na nossa aulinha de português. Tchau, tchau.